Fala galera, professor Marco Ferrari na área, agora para tratar do assunto sobre desenvolvimento sustentável. Galera, uma coisa que a gente percebe, principalmente nos editais das bancas mais atentas às mudanças, mais atentas às alterações e mais atentas às atualidades e o dia a dia, são pequenas diferenças em relação aos editais, pequenas evoluções em relação aos editais. Marco, o que você quer dizer? De um tempo para cá, começou a se aumentar a preocupação com o controle do Estado, com o controle das contas do Estado. E a partir daí que a gente começou a ter a preocupação com orçamento público, com a lei da responsabilidade fiscal e esses elementos que a permeiam. Agora, não que seja um conceito novo, mas dentre esses conceitos que nós estudamos, o conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito relativamente novo, ele também começa a aparecer como uma preocupação da administração pública, como assim também a agenda ambiental da administração pública, como os marcos legais da administração pública. Então, eu e o professor Emerson Bruno fizemos essa divisão. Eu fiquei mais com os conteúdos conceituais do desenvolvimento sustentável e ele com os marcos legais, com a legislação relacionada ao desenvolvimento sustentável, relacionada a essa preocupação, já que o nosso primeiro cuidado, não só ambiental no sentido da natureza, mas também econômico, mas também social, em relação a esse ambiente no que diz respeito a todas as relações. Um ambiente mais amplo, não somente a relação ambiental no que diz respeito à natureza, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, puxar o conceito de desenvolvimento sustentável. São dois conceitos nos quais a gente tem que construir os nossos pilares. O primeiro deles é dizer o que é desenvolvimento sustentável. É um modelo de desenvolvimento global que busca preocupação com a natureza. Então, o desenvolvimento sustentável, em primeiro ponto, ele é um modelo de desenvolvimento, ele é um modelo onde os estados, onde as organizações vão galgar a sua evolução, o seu desenvolvimento, porém, ele é um modelo onde a base da preocupação se dá com a principal via de extração da matéria-prima, a natureza. Então a gente tem algumas palavras que são fundamentais você riscar. Primeiro, que é um modelo de desenvolvimento. Segundo, que não é uma preocupação local, não é uma preocupação municipal, não é uma preocupação federal, é uma preocupação global, certo? Que tem um ponto de preocupação, que tem um ponto de base desse desenvolvimento, a natureza. Por que a natureza? Porque ela é a principal via de extração da matéria-prima. O que é a matéria-prima que a gente estudou lá nos processos, da onde a gente retira os insumos para a produção? Exemplo básico de matéria-prima, floresta numa organização que venda móveis. Certo? Uma organização que venda móveis tem como via de extração da sua matéria-prima, a madeira, a floresta. Então, uma das percepções de desenvolvimento sustentável aqui seria o reflorestamento. Então, a gente já começou a evoluir esse conceito para um exemplo. Maravilha? Maravilha. Quando se usa pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável, e você vai ver como ele é um conceito relativamente, não que é um conceito novo, mas é um conceito relativamente novo. Em 1987, ou seja, 29 anos, é quase 30 anos lá, a gente tem a percepção de um relatório chamado Relatório de Brundtland. Relatório de Brundtland. Mais do que o relatório de Brundtland, você tem que lembrar de um documento no qual esse relatório fazia parte, que chama Our Common Future, que significa nosso futuro comum, certo? Naquele momento, a gente tem o segundo conceito de desenvolvimento sustentável, o conceito mais
aplicável. Este é o conceito mais aplicável, porque o documento Nosso Futuro Comum é a carta na qual as nações começam e dão um start a essa preocupação por um desenvolvimento sustentável. E lá vai este conceito que você sim tem que guardar por ser um conceito mais aplicável. O desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Mais uma vez, desenvolvimento sustentável é o tipo de desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Vamos lá. Você percebe aqui que eu tenho uma coluna. No presente eu tenho uma coluna. Vamos supor que essa coluna seja a matéria-prima de determinado insumo qualquer, a quantidade de determinado insumo na natureza. Quando eu falo que o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades, eu digo que no presente eu não posso acabar com essa matéria-prima, com este insumo. Eu tenho que fazer um uso controlado dessa matéria-prima para que no futuro eu ainda tenha matéria-prima. E no futuro, que vai se tornar o presente, eu faça um uso controlado para que eu ainda tenha matéria-prima. Por isso que a gente vai falar de energias renováveis. Energias renováveis. O que é uma energia renovável? É uma energia que não perde a sua capacidade de uso com o tempo, ou que perde muito pouco a sua capacidade de uso com o tempo. É uma energia que tem um grau de finitude, ou seja, a capacidade de acabar, menor do que as demais. Um dia a natureza não terá mais madeira, certo? Se não nos preocuparmos com o desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável ele pode ser pensado de dois pilares. Ou eu faço um uso e reponho esse uso, o exemplo da madeireira fazendo reflorestamento, ou eu faço uso de uma energia renovável, ao invés de madeira, talvez fizesse uso de outra, vamos supor que ao invés de eu fazer uso de gasolina, né, exemplo dos veículos movidos a energia solar, eu tivesse placas que fizessem o veículo andar sem a necessidade da gasolina, ou com uma diminuição da necessidade da gasolina, que ele pudesse andar com a energia do sol. Aí uma energia renovável, o sol está aí e vai demorar muito para desaparecer. Certo, pessoal? Então o que eu quero que vocês guardem dessa primeira aula, e essa primeira aula é importante para que você tenha um plano de fundo para entender tudo o que a legislação vai falar, é isso aqui. O que o desenvolvimento sustentável busca? Busca a satisfação das nossas necessidades sem que o presente coíba as gerações futuras, sem que o presente evite ou não permita que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias necessidades. Sem que no futuro as gerações olhem para trás e digam: bah, lá no passado as pessoas usavam gasolina, hoje a gente não pode mais se locomover porque não existe mais gasolina. Isso não pode acontecer. A noção de desenvolvimento é justamente as energias que nós temos hoje, façamos um uso consciente para que no futuro essas gerações também possam fazer uso delas. Maravilha? Show de bola? Esse, pessoal, o conceito, ele é a maioria das questões. Ele é o cobrado na maioria das questões, certo? Então, bastante atenção nesses dois conceitos, tanto do modelo de desenvolvimento quanto dessa percepção do uso das gerações presentes sem que a gente não permita que as gerações futuras possam satisfazer suas próprias necessidades. Maravilha? Grande abraço, professor Marco Ferrari. Continue com a gente. Até mais. Tchau, tchau.